Nós vamos abrir o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, hoje lendo um texto da Palavra de Deus em Isaías 40, versículo 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor sempre foi a melhor solução para o homem. Nem sempre o homem manifestou em Deus esta confiança de esperar nele, mas sempre foi a melhor opção para o homem. Isaías, o profeta, está dizendo: olha, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Esperar no Senhor é esta alegria constante, esta convicção, esta certeza. Deus nos tira do medo, Deus nos tira das trevas, Deus nos tira da escuridão. Portanto, esperar nele não deve ser apenas um dever para todos nós. Esperar nele deve ser também uma alegria para todos nós, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Talvez é tudo que você esteja precisando nesse momento. Então, que Deus te abençoe. Nós estamos iniciando mais um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados e trazendo já a você esta palavra de encorajamento da parte do Senhor, está registrada no profeta Isaías. Hoje o nosso programa vai focar uma das cartas paulinas e eu quero que você fique atento, porque nós vamos dar alguns estudos de algumas cartas de Paulo aqui. E nós vamos começar hoje por uma muito especial. Me aguarde. Vamos no intervalo, depois voltaremos nessa expectativa dos que esperam no Senhor. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Bem, nós voltamos aqui no segundo bloco do programa da Igreja Presbiteriana de Dourados e hoje, como nós dissemos, vamos estudar e trabalhar uma das cartas de Paulo.
O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Quando você pega a Bíblia para ler, e é bom que você faça isto, estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você vai percebendo que cada livro da Bíblia tem um contexto literário, um contexto geográfico, um contexto histórico, tem uma mensagem específica para a igreja em todos os tempos. Deus não revelou a sua palavra apenas para ser lida como um livro que conta uma história do passado, ela é para hoje, é para os nossos dias. E Paulo escreveu 13 cartas dos 27 livros do Novo Testamento, praticamente a metade do Novo Testamento foi escrito por este apóstolo, o apóstolo Paulo. E uma destas cartas, que são chamadas epístolas doutrinárias, epístolas que trazem ensinamentos do Evangelho traduzido para a igreja, para que a igreja entenda o propósito do Evangelho. Uma destas cartas foi Colossenses. Para estudarmos um pouquinho esta carta, nós precisamos, por exemplo, de entender o contexto desta cidade de Colossos. Colossos é uma cidade que fica nos limites da Ásia Menor. Quando nós pegamos a geografia do mapa mundial e principalmente a geografia dos tempos apostólicos do primeiro século, nós encontramos Colossos bem localizada ali nos limites da Ásia Menor. E esta cidade não era uma cidade muito importante, era uma cidade pequena, uma cidade sem muita importância do ponto de vista militar, do ponto de vista político. E Paulo nunca pregou o Evangelho lá, Paulo nunca teve, não faz parte. Você pega para estudar as viagens missionárias de Paulo, ele nunca passou por Colossos, nunca pregou ali o Evangelho. O Evangelho chegou até Colossos através de um homem chamado Epáfras. Isso está registrado no primeiro capítulo de Paulo aos Colossenses, versículo de número 7, quando ele cita ali Epáfras. Epáfras, segundo os estudiosos das Escrituras, ele estudou no seminário de 3 anos que Paulo instituiu na cidade de Éfeso. Éfeso, sim, era uma cidade importante, tanto que Paulo escreve a sua carta aos Efésios. Éfeso é uma cidade estratégica da Ásia Menor, onde Paulo fixou ali residência, tinha ali uma igreja bastante fortalecida, e dali Paulo fez como se fosse uma escola de missionários e formou diversos missionários e povoou a Ásia Menor através com o Evangelho, através destes missionários. Eram evangelistas, missionários, formados ali por Paulo e encaminhados para aquela região para plantar igrejas na Ásia Menor, e o plano deu certo. Epáfras retorna para Colossos e ali ele institui a igreja, ele planta ali uma igreja. Ele prega o Evangelho e daquela pregação de um evangelista nasce ali uma igreja. Mas como o mundo do primeiro século era um mundo muito paganizado, as pessoas eram totalmente cegadas de todos os valores morais e espirituais trazidos pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Epáfras encontra uma série de dificuldades ali. E quando ele começou a enfrentar as primeiras dificuldades, perguntas difíceis de serem respondidas, e ele começou a ficar encurralado ali por 2 grupos. Um grupo era o grupo dos judaizantes. Os judeus que estavam ali começaram a se opor à pregação de Epáfras, porque ele pregava não a guarda da lei de Moisés, mas pregava o Evangelho, a Jesus Cristo como Salvador. E aquele grupo de judeus começaram a perseguir Epáfras, o mensageiro,
e perseguir também a sua mensagem. Perseguia o mensageiro e perseguia a mensagem. E Epáfras fica encurralado pelos judeus, porque os judeus diziam: como você diz que prega o Deus das Escrituras, se você não chama as pessoas para guardar os ritos do judaísmo, praticar a Páscoa, a circuncisão, fazer sacrifício de animais, guardar a lei de Moisés, o sábado e etc. Então, como que você se diz pregar o Deus das Escrituras, o Deus criador do universo, o Deus revelado aos profetas, revelado a Moisés, se você não guarda os ritos do judaísmo? E começaram a pressionar Epáfras e ele ficou sem alternativa. Por outro lado, um segundo grupo começou também a pressionar Epáfras e os cristãos que haviam ali. E a questão era toda o seguinte: os pagãos diziam: que religião é essa sua, o cristianismo? Uma vez que vocês não têm um Deus, a gente não vê o Deus que vocês adoram, porque os pagãos, eles viam os seus ídolos, eles eram feitos de madeira, de barro, de louça, e então eles viam os seus ídolos. Diz: como que vocês dizem que adoram, têm uma religião, vocês não têm nenhum ritual religioso, a gente chega lá, vocês estão adorando um Cristo que vocês alegam ter ressuscitado, e a gente nunca vê este Cristo com vocês. Que religião é esta suas? E começaram a questionar o cristianismo e classificar o cristianismo e Epáfras e os cristãos em Colossos como sendo uma religião fraca. Se o demônio aparecer, ele acaba com esta religião de vocês. E então era assim questionado. E Epáfras ficou sem entendimento. Imagina a situação desta igreja, sem Bíblia, eles não tinham a Bíblia, sem um pastor, alguém para dar a eles instrução, senão apenas um evangelista, e sem um templo para reunir, sem igreja no nosso contexto atual, sem um templo para reunir, um grupo pequeno de pessoas e bombardeado de todos os lados. E quando então eles começam a bombardear Epáfras com estas perguntas, com estes questionamentos, alguns cristãos que já tinham se convertido ao cristianismo, já tinham professado a verdade, começaram a esmorecer na fé e a se entregar e a abandonar o bom caminho. E Epáfras, apertado, sem resposta para as perguntas deles, diz o seguinte: me aguardem. Paulo estava preso em Roma nesta época. Então Epáfras diz assim à igreja: vocês me esperam, eu vou até Roma, vou encontrar com Paulo, vou passar para ele esses questionamentos, vou explicar para ele que eu não estou dando conta das pressões da cidade, das pressões dos pagãos, dos judeus, eu não estou dando conta das pressões da igreja que me pergunta, me questiona estas coisas, e eu não tenho para elas uma resposta a contento, que satisfaz a fé, que satisfaz a alma, que satisfaz a razão humana. Eu vou até Paulo. Em chegando lá, eu vou passar para ele todos esses questionamentos. Paulo estava preso em Roma. E de repente chega lá Epáfras, em Roma, para visitar Paulo e levar a ele estas questões e perguntar a ele como resolver estes problemas da igreja local. Como você resolveria estes problemas? Cristo é suficiente para você ou você precisa de algo mais? Nosso próximo bloco nós vamos responder esta questão.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. E então, Cristo é suficiente para a sua fé, é suficiente para a sua salvação, é suficiente para a sua conduta cristã, é suficiente para te dar uma esperança, ou você anda à procura de algo mais? O Dr. John MacArthur, em seu livro Com Vergonha do Evangelho, ele diz que a igreja procura algo mais além de Cristo. Em seu livro Nossa Suficiência em Cristo, o mesmo autor coloca que parece que a igreja moderna não quer se satisfazer em Cristo. Ela está procurando algo mais. Há uma pressão muito grande sobre a igreja. E parece que muitos caem no desespero achando que Cristo e a palavra de Deus não é suficiente, a sua fé, a sua salvação, aos questionamentos da sua alma, e andam à procura de algo mais, além de Cristo. Eu quero dizer para você que se Cristo não satisfizer a sua alma, nada mais satisfaz. E é isso que Paulo responde aos irmãos de Colossos. Quando Paulo ouve da pressão dos judaizantes, da pressão dos pagãos, dizendo que o cristianismo era uma religião estranha, que não tinha ritos do judaísmo, não tinham ritos do paganismo, Paulo então escreve esta carta linda, maravilhosa aos Colossenses. E ele começa dizendo assim, olha que apresentação linda: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte do nosso Deus e Pai. Hora nenhuma Paulo escreve esta carta para meramente dar explicações do que estava acontecendo. Primeiro, Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo e depois ele olha para aquela igreja e fala assim: aos irmãos amados, onde a graça de Deus atua, onde a graça de Deus está trabalhando. Esses questionamentos que estão na alma de vocês é porque a graça de Deus está trabalhando a alma de vocês, está trabalhando o interior de vocês. Logo em seguida, Paulo ora pelos colossenses. É uma das razões que Epáfras foi até Roma, foi para Paulo orar pela igreja, para Paulo buscar a Deus,
aquela igreja, para que ela se fortalecesse na graça de Deus, vencesse aquelas dúvidas da fé e prevalecesse firme e inabalável. Então Paulo ora e ele dá graças a Deus por aquela igreja. O texto aqui continua falando assim: damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por vós, irmãos amados, para que a esperança do Evangelho encha o coração de vocês. Mas logo Paulo entra no seu assunto principal, e o assunto principal desta carta é a nossa esperança em Cristo. Então Paulo fala assim, olha, ele, se referindo a Cristo, que é o centro de todas as coisas, Paulo mostra agora a centralidade de Cristo para a fé daquela igreja, para a história humana. Então ele escreve assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo nos tirou das trevas, da dúvida, do medo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso chama conversão, quando o Espírito Santo dá ao pecador uma nova vida, quando Deus, pela sua infinita graça, arranca o pecador daquele império de trevas. Trevas aqui, as trevas de Satanás, a dúvida, o medo, a incredulidade e tantas outras coisas que geram insegurança na alma. O homem anda aflito, abatido, sem esperança, como na dúvida, porque está no escuro, e no escuro tudo é estranho, tudo mete medo na gente. Então Paulo está falando, olha, Cristo libertou vocês de um império de trevas. É claro que é uma referência ao domínio de Satanás sobre aquela cidade, sobre aquelas pessoas. Agora Cristo libertou vocês do domínio de Satanás, da dúvida, da incredulidade, da maldade, desse mundo de trevas que vocês viviam, e transportou vocês para o reino do Filho do seu amor. E ele vai continuar dizendo, nele, em Cristo, nós temos a redenção, nós temos a remissão dos nossos pecados. Então Cristo aqui é visto como aquele que nos salva, como aquele que nos dá uma nova vida, como aquele que nos dá segurança para viver, que perdoa os nossos pecados, que nos dá segurança para viver. Ele é o centro de todas as coisas. Paulo continua dizendo aqui, ele é a imagem do Deus invisível. Por que vocês não precisam de imagens pagãs no vosso culto? Porque Deus em Cristo manifestou a sua glória. Ele se revelou em Cristo, e Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus várias vezes disse isso. Uma vez ele disse para os seus discípulos, quem vê a mim, vê ao Pai. Deus se revelou em Cristo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a plenitude da criação. Jesus é a plenitude de todas as coisas. Jesus é a plenitude da divindade. Deus se revelou na pessoa de Cristo. Então Paulo está escrevendo a esta igreja sofrida, perseguida, oprimida, e dizendo o seguinte, olha, meus queridos irmãos colossenses, vocês precisam de Jesus Cristo e nada mais. Vocês não precisam de algo mais. Cristo agora nos coloca numa situação bendita, numa situação de liberdade, de esperança. Ele nos liberta das trevas, e quem tem Jesus não precisa de algo mais, não precisa de ritos, não precisa de novas revelações fora das Escrituras. Quem tem Jesus não precisa de ritual religioso. Quem tem Jesus não precisa de absolutamente mais nada para completar o Evangelho. Não. Paulo está dizendo que quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. Os judeus podem ter os ritos do judaísmo. Os pagãos podem ter seus rituais pagãos, guardar lua nova, lua cheia, suas tradições pagãs, mas eles não têm Cristo. E quem não tem Cristo não tem absolutamente nada.
Quem tem Jesus não tem nada disto, mas tem tudo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da vida, a plenitude da divindade. É por isso que Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna, tem plenitude. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem tem Cristo no coração tem a plenitude da vida, tem a plenitude da esperança, tem a plenitude da glória, tem a plenitude da revelação de Deus. É por isso que não precisa de outras revelações. Você que está me acompanhando neste programa hoje, eu estou estudando com você a carta de Paulo aos Colossenses. E ele escreve para defender a fé cristã diante das muitas acusações. Nós vivemos tempo assim, mas o que eu quero dizer para você é que você não precisa de algo mais além de Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Tudo que a alma anseia, tudo que a alma deseja, você encontra na pessoa de Jesus Cristo. E quem não tem Jesus no seu coração, ainda que tenha todos os rituais de uma religião, ainda que tenha todos os rituais de uma lei, ainda que tenha todos os seus aparatos e amuletos e superstições, você não tem absolutamente nada. E quem tem Jesus, ainda que não, obviamente não terá nada disso, mas terá todas as coisas, porque nele habita a plenitude de todas as coisas. Até esse ar que nós respiramos, nele tudo subsiste. Que Deus te abençoe e te dê graça para entender isto. E se você não tem ainda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, este dia é dia de salvação. Entregue a sua vida a Ele, confia nele de todo o seu coração e o confessa como Salvador da sua vida, para que você tenha plenitude para viver. Que Deus abençoe neste dia. Vamos para o último bloco do nosso programa. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, a Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós estamos chegando aqui no último bloco do nosso programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. É uma alegria tê-lo na nossa companhia. Hoje nós estudamos a carta de Paulo aos Colossenses. Pega este livro em casa, abra sua Bíblia, leia esta carta de Paulo aos Colossenses, lembrando e pensando nesta meditação que fizemos aqui junto com você na Palavra de Deus. E você está convidado para os nossos programas este fim de semana.
Todo fim de semana a Igreja Presbiteriana de Dourados tem duas programações básicas especial. Uma é no domingo às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, um momento muito oportuno para você estudar a Palavra de Deus numa classe de escola dominical e poder aprender ali mais do amor de Deus e da graça de Deus. À noite, às 19 horas, a escola dominical é às 9, o culto à noite é às 19. Então, às 19 horas, no culto da noite, nós temos uma oportunidade especial de cultuar a Deus. Você é um adorador, você precisa adorar a Deus. Deus criou você para adorá-lo. Então, neste domingo, vem adorar ao Senhor conosco. Nosso culto é às 19 horas e você é o nosso convidado especial, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua família e fiquem com Deus e até o nosso próximo programa aqui pela TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Que Deus abençoe e te dê a paz.